Nós temos um quadro para trazer para você agora de informações alarmantes. Olha só, uma mulher é agredida a cada 4 minutos no Brasil. Mostra o levantamento do Ministério da Saúde. Violência se dá sobretudo em casa, com agressor conhecido, e o dado inclui apenas as sobreviventes, tá? Se a gente pegar o feminicídio, então, as agressões de mulheres por homens não param de crescer ano a ano em diferentes categorias previstas pelo sistema de notificações do Ministério da Saúde. Olha só, violência sexual. Só dá 2 cliques no full screen para eu ver a parte de baixo, Amanda, por favor. Olha só, violência sexual em 2018, 34.352 casos no Brasil, tá? Violência física, 97.757 casos. Violência psicológica registrados, 52.267. Isso registrados, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde, para cada caso de violência física, violência sexual e violência psicológica registrados, 4 outros casos não foram. Então os números são absurdamente alarmantes. Tortura, gente, olha que absurdo. Em 2018 nós tivemos registrados no Brasil 5.188 casos. A fonte é do Sinan, do Ministério da Saúde. Dados de 2018 são preliminares, estão sujeitos a alterações, né, para cima. Na maioria das vezes o agressor é o ex ou atual companheiro. Relação da vítima com o agressor em percentuais: cônjuge, 36%. Ex-cônjuge, 14%. Só aí já deu 40%. Outros, que são parentes, vamos dizer assim, 29%. Então nós estamos falando aí já de 50%, né? 36 com 14 dá 50%. Cônjuge e ex-cônjuge. Aí 79%, chega a 79% quando diz respeito a parentes, e 11% de conhecidos. Então, sempre perto da mulher, 90% dos casos são de pessoas de violência de todo tipo: estupro, tortura, violência física, violência psicológica. 90% acontece entre cônjuge, ex-cônjuge, conhecido ou parentes. Desconhecidos apenas 10%. São graves, né? Isso no Brasil. Agora, isso que eu estou mostrando para você agora, que a fonte é o Boletim Estatístico Eletrônico, é de julho desse ano, aqui na cidade de aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, tá? Esses dados são do estado de São Paulo. Homicídio doloso, também conhecido como feminicídio, 7 na capital, 5 na região metropolitana e 6 no interior, totalizando 18. Tentativa de feminicídio, 7, 6, 23, total 36. Isso no mês só, viu, gente? Lesão corporal dolosa no estado de São Paulo, esse ano, no mês de julho, só no mês de julho no estado de São Paulo, foram 930 casos registrados na capital, 742 na região metropolitana e 2.531 casos de lesão corporal dolosa, quando há intenção, no interior de São Paulo, total 4.203. Maus tratos, no interior, 24. Calúnia, difamação, injúria, no interior, 635. Total, isso só no mês de julho, 1.010. Constrangimento ilegal, 3 no interior. Ameaça, isso é gravíssimo, olha só. No interior, 3.396. Total, no estado de São Paulo, só em julho, 5.108. Invasão de domicílio, no interior, 15, total 22 casos. Dano, bastante também, 78. Estupro consumado. Olha isso, gente. Capital, 43. Região metropolitana, 48. Interior, 140 casos. Total de estupro consumado no estado de São Paulo no mês de julho, 231. Estupro tentado, 8. Estupro de vulnerável, isso é um absurdo. 120, meninas, tá? Aqui só meninas. Estupro de vulnerável, 128 na capital, 129 na região metropolitana, 313 no interior, totalizando 570 casos de estupro de vulnerável. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para cada caso de estupro de vulnerável registrado, outros 10 não foram.
Então, se nós estamos falando de estupro de vulnerável registrados no mês de julho, 570, por essa máxima da Secretaria Estadual da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, estamos falando outros 5.700 não foram registrados. Outros casos contra a dignidade sexual, 30 casos. Isso no estado de São Paulo como um todo, no mês de julho de 2019. Agora dá uma olhada nesse quadro. Isso é só Matão. Tá? Isso é só Matão. Só aqui na cidade de Matão. Estupros em Matão, 3 em janeiro, 1 em fevereiro, 2 em março, 2 em abril, 1 em maio, 3 em junho e 0 em julho. Em Matão nós já tivemos 12 casos de estupro. Estupro de maior de idade, de mulher maior de idade, 1 caso em abril, 1 caso em maio e 2 casos em junho. Estupro de vulnerável, meninas, em Matão, 3 em janeiro, 1 em fevereiro, 2 em março, 1 em abril, nenhum em maio, 1 em junho e nenhum em julho. Foram 8 casos de estupro de vulnerável aqui na cidade de Matão, nesse ano de 2019. 12 casos de estupro, 4 mulheres foram estupradas e 8 crianças e adolescentes foram estupradas, meninas foram estupradas aqui na cidade de Matão. É um número absurdamente grande. E se nós imaginarmos que esse estupro de vulnerável foram 8 e outros 10 para cada caso não foram registrados, estamos falando ainda que faltam 80 casos para serem registrados. Um absurdo verdadeiramente. Nós temos aí números de furtos, que está bastante alto, 324 até agora, furto de veículo 47 e demais informações que você acompanha no quadro, mas o nosso foco é estupro e estupro de vulnerável, porque as ocorrências na Secretaria de Segurança Pública, estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, que é a nossa fonte de informações do Estado de São Paulo, não separa apenas as informações da Delegacia em Defesa da Mulher. Não sei porque não tem nenhum dado, está tudo zerado lá, certo? Absurdos, não é? Muitos casos. Só que os casos não param. Nós vamos entrar em polícia agora. E claro que vai fazer parte de uma matéria só depois no portal Hora 1. Cuidadora de idosos foi agredida pelo ex-marido no Bom Jesus. Olha só esse caso. Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima, uma cuidadora de idosos de 49 anos, moradora da Vila Santa Cruz, disse que por volta de 15h30 foi até a casa do ex-marido para retirar seus pertences. Ela disse que havia sido autorizada pelo sujeito e que foi até a casa dele acompanhada da ex-cunhada. Ao chegar pelo local, o ex-marido teria ficado descontrolado e a teria agredido com um golpe de canivete na cabeça. O agressor ainda teria agredido a própria mãe, que estava no local, com um empurrão. A aposentada de 72 anos disse que machucou o braço. Os policiais militares, a Cabo Eida e o Cabo Rolac, atenderam a ocorrência e socorreram as vítimas até o pronto-socorro. A mulher foi medicada e liberada. A mãe do agressor ficou em observação. O canivete também foi apreendido. O agressor não foi localizado, então ninguém foi preso. Mas ele o será com base na Lei Maria da Penha por agressão à ex-esposa e à própria mãe. Você vê que os casos não param. Rapaz agride ex-namorada e põe fogo em pertences dela. E não foi a primeira vez. Segundo consta em boletim de ocorrência, eram cerca de 3h45 na madrugada de sábado, quando os policiais militares Lobo e Menezes foram chamados mais uma vez para atender a ocorrência de agressão, ameaça e fogo em residência. A vítima, moradora do Jardim do Bosque, disse que seu ex-namorado invadiu sua casa, fez ameaças de morte e tentou agredi-la, além de ter ateado fogo no televisor da família e em um colchão. Ela contou ainda que no último dia 25 de agosto o sujeito já tinha queimado suas roupas. O irmão da vítima, um lavrador de 40 anos, confirmou o caso e disse ainda que sofreu agressões e ficou ferido quando tentou intervir para proteger a irmã da violência que sofria. O valente fugiu do local e não foi encontrado pela PM. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Percebam que nos 2 casos os valentes são valentes com as mulheres, mas não são valentes para enfrentar os policiais e nem para assumir os seus erros, nem para assumir a barbaridade que fizeram. Fugiram.
E no caso desse outro sujeito aqui, que é ex-namorado, né? Já pensou se ela tivesse casado com ele então? Esse tipo de violência já aconteceu dia 25, ele estava solto ainda, já deveria estar preso, estava solto ainda, foi lá, queimou a televisão, queimou o colchão e queria agredir a moça. Quer dizer, vivemos em uma sociedade que aparentemente, a impressão que a gente tem é que não há lei. Especificamente se a lei for para defender as mulheres. É a impressão que nós temos. Vivemos um país misógino, infelizmente. Vivemos em um país de grande quantidade de homossexuais enrustidos, que acabam não assumindo a sua sexualidade e, portanto, infelizes com a vida, acabam descontando, via de regra, nas próprias esposas, ex-esposas, namoradas e ex-namoradas, que isso é um fato incontestável. Nós vivemos em uma sociedade que dá nojo de certos tipos de macho escroto, que não sabe viver em sociedade, não sabe aceitar um não. Muito provavelmente desde uma falha de educação da infância, quando a mãe não soube explicar para ele que não é não, quando o pai não soube explicar para ele que não é não, às vezes de um lar em que o pai já era misógino, né? Então, o ciclo sem fim parece que é a realidade dos fatos, infelizmente, no que diz respeito à violência contra a mulher. Infelizmente. Quando que vai mudar? Quando nós ensinarmos as mulheres a serem empoderadas desde pequenas, quando nós ensinarmos os homens a respeitar as mulheres desde pequenininho, quando nós pararmos de comprar brinquedos exclusivamente para os meninos no que diz respeito à autonomia, no que diz respeito à aventura, no que diz respeito a crescimento intelectual, e para as meninas brinquedinhos que falem que ela tem que ser mãe, dona de casa, servil e cuidadora do próprio marido como uma segunda mãe. Enquanto isso não acontecer na educação dos nossos filhos, nós vamos continuar com quadros como nós mostramos agora há pouco, nós vamos continuar com ocorrências que nós mostramos agora há pouco, nós vamos continuar esse velho aqui, jornalista, falando da mesma coisa dia após dia, sem que infelizmente as coisas melhorem. Infelizmente. É o retrato da nossa sociedade. Infelizmente mesmo. Não é? 9 horas e mais 7 minutos.